Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 208, que vai ao ar no domingo, dia 31 de março de 2024. É isso mesmo, já acabou o mês de março, ou seja, 3 meses já se foram. Um quarto do ano já se foi. E aí, você já fez alguma coisa útil? Se não fez, ainda dá tempo. Até porque hoje é domingo de Páscoa. Desejo a todos uma ótima Páscoa, para que vocês e suas famílias tenham a sensação do renascimento, né? A sensação do amor em família, que é muito importante. E se você não acredita na Páscoa, não tem nenhum problema, que você tenha um ótimo domingo e uma ótima semana, porque o Tributologia de hoje traz um assunto extremamente interessante e importante para o setor produtivo. Essa semana, o jornal Valor Econômico publicou uma notícia tratando da negativa de créditos de PIS/COFINS por uma empresa em relação aos seus custos com reciclagem. Olha que interessante, né? No Brasil, nós temos uma lei, que é a Lei 12.305 de 2010, que tratou da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela obriga que determinadas empresas elas reciclem suas embalagens. Elas têm obrigação legal de reciclar as suas embalagens. Então, o que aconteceu? Uma empresa que cumpre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fazem, né, porque ela é obrigada a reciclar suas embalagens, ela foi até a Receita Federal e fez uma consulta para saber se ela poderia tomar crédito de PIS e COFINS nessa despesa, que para ela é necessária, uma vez que ela precisa cumprir essa obrigação legal. Entretanto, a resposta da Receita Federal na solução de consulta COSIT número 11 foi negativa. Essa solução de consulta, ela é uma solução COSIT, ela vai obrigar todos os fiscais do país. Nesse caso, é a primeira manifestação da Receita Federal sobre o assunto, sobre o direito de creditamento de PIS/COFINS, sobre despesas com reciclagem. E aí que está o ponto. Essa consulta, ela foi feita por uma empresa cuja atividade é moagem e torrefação de café. Além disso, essa empresa também fabrica laticínios, enfim, ela é do setor do agro, né? Afinal de contas, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Essa empresa, então, ela diz o seguinte: olha, eu tenho que cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu tenho que reciclar pelo menos 20% do total de resíduos que eu coloco no mercado. E além disso, eu preciso incentivar os consumidores na troca da embalagem vazia, que essa embalagem vazia é um material que não é biodegradável, que é nocivo ao meio ambiente, e aí, para estimular os consumidores, cumprindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu ofereço brindes. Então a gente faz ali uma política de troca, ou seja, eu ofereço o brinde e o consumidor me entrega as embalagens para que eu possa reciclar as embalagens, atendendo à obrigação legal prevista lá na Lei 12.305. Pois bem, a empresa então vai até a Receita e pergunta. Gente, eu tenho um pequeno comentário antes de começar a falar do assunto propriamente dito, né? Eu sempre digo o seguinte: se você já sabe que a resposta vai ser não, não tem por que você perguntar. Não é verdade? Se você já sabe que é não, vai perguntar pra quê, cara? Já sabe que é não. Pelo menos, tendo em vista que a pergunta de fato aconteceu, agora que nós temos uma resposta, o contribuinte poderá levar ao judiciário essa resposta por meio de um mandado de segurança preventivo, tendo em vista que já houve a solução de consulta, que é vinculativa e que obriga os auditores da Receita do Brasil inteiro a tributarem a reciclagem, né, os créditos de reciclagem. Quem já tomou o crédito à força vai ter que impetrar o mandado de segurança de qualquer jeito para evitar um auto de infração, e a empresa que fez a consulta pode impetrar um mandado de segurança preventivo para evitar que seja cobrada no futuro, para garantir o seu direito ao creditamento. Mas assim, olha, cá entre nós,
eu não concordo com a solução de consulta. Mas a solução de consulta, ela foi atrás do artigo 175 da IN 2121 de 2022. A IN 2121 de 2022, ela trata da base de cálculo de PIS e COFINS e ela trata dos insumos, dizendo que são insumos aquelas aquisições de bens e serviços que são usados na produção ou fabricação de bens. Só na produção ou fabricação de bens ou serviços. Então, são aqueles insumos que praticamente se transformam no produto final. É quase a mesma lógica do ICMS, da não cumulatividade do ICMS, né? Só aquilo se transforma no produto final que efetivamente dá direito a crédito. A IN 2121, ela vai nesse caminho, né? E aí, aquilo que é imposição legal não dá direito a crédito. Então, esses brindes, né, que são dados na troca, a despesa com reciclagem das embalagens vazias não fazem parte do processo de produção do café. Não fazem parte da moagem, não fazem parte da torrefação, não fazem parte da fabricação de laticínios, que são atividades principais de quem fez a consulta, né? Então, como não fazem parte da atividade, a troca de brinde e a reciclagem não dão direito a crédito. Eu discordo. Porque, veja, a partir do momento que é uma imposição legal, todo cidadão que se enquadra naquela imposição legal, ele é obrigado a se adequar. É o que acontece, por exemplo, com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Todas as empresas são obrigadas a se adequar sob pena de multa. Se ela não se adequa, ela não pode funcionar. Ah, Gabriel, mas a LGPD, a despesa com adequação à LGPD, ela não faz parte do processo produtivo, da mesma forma que a reciclagem não. Por isso que não dá direito a crédito, porque é uma imposição legal, não é o processo produtivo daquela empresa. Como é uma imposição a todos, todos têm que recolher. E uma não recolhendo, ainda que por decisão judicial, você vai desequilibrar o sistema. Essa é uma lógica econômica interessante. Mas, de toda sorte, o meu entendimento é no sentido de que todas as empresas que têm obrigações legais a serem cumpridas, elas só podem funcionar se elas cumprirem essas obrigações legais. A partir do momento em que elas descumprem as obrigações legais, essas empresas, obviamente, elas serão multadas e muitas delas serão até interditadas. Então, ela só pode funcionar se ela efetivamente preencher esses requisitos, ainda que esses requisitos não se transformem no produto final, ainda que esses requisitos não integrem o processo produtivo, né? Dito isso, eu entendo que a obrigação legal ela deve ser a origem do crédito de PIS/COFINS, tá? Porque efetivamente, ainda que não esteja no processo produtivo, ela é necessária para o funcionamento da empresa, sabe? E outra, se você parar para pensar especificamente no caso da reciclagem, LGPD não, mas no caso da reciclagem, quando a empresa recicla, ela mesma usa aquele produto. Então aquele produto reciclado volta na linha de produção. Então se você pensar em processo produtivo, a despesa daquela reciclagem gera matéria-prima para que a empresa fabrique novamente aquele café, faça aquela torrefação, faça aquele laticínio. Então, assim, aquela embalagem vai ser utilizada de novo pela própria empresa. A reciclagem faz com que aquela embalagem vire matéria-prima novamente. Então, assim, falar que isso não faz parte do processo produtivo, na minha opinião, está equivocado. Eu entendo que faz sim parte do processo produtivo, porque ela vai usar novamente, né? E outra, de novo, conceito de insumo é o que é essencial, o que é relevante. Se eu tirar, a empresa não pode funcionar. Então, se ela tem obrigação legal, ela efetivamente precisa ser creditada, ter o direito de crédito. E eu vou além. A reforma tributária, a emenda constitucional 132, aprovada no dia 20 de dezembro de 2023, ela traz como novo princípio a sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade ambiental é um princípio do direito tributário, que está lá no 145, parágrafo 3º, introduzido pela reforma tributária. Se a lógica é garantir a sustentabilidade ambiental, e está claro, as normas tributárias devem garantir a sustentabilidade ambiental e a redução de emissão de carbono. Veja, não tem nenhuma lógica você não garantir o creditamento da reciclagem.
porque a reciclagem ela é obrigatória pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que só existe para garantir e obrigar as empresas a serem sustentáveis. Então, se você olhar a solução de consulta número 11 pelo prisma da reforma tributária, necessariamente, você tem ali um vício muito claro, né? Ela não segue a lógica da reforma tributária. Então, quando você veda esse direito ao crédito, você realmente desestimula que as empresas cumpram as normas no Brasil. Agora, é importante lembrar que o STF já chegou a julgar o tema 304 da repercussão geral, admitindo a tomada de crédito de PIS/COFINS na aquisição de insumos recicláveis. Não na reciclagem, mas comprando um insumo reciclável. Então você compra um insumo reciclável, você tem direito a crédito. Então você percebe que a lógica é da sustentabilidade. Não só a lógica do STF, mas também a lógica da reforma tributária. Então eu acho que essa decisão, ela segue, essa decisão da Receita, né? Ela vai ser protegida pelo Judiciário. Nós temos diversas decisões do Judiciário que dizem exatamente a mesma coisa, no sentido de que obrigações legais não dão direito a crédito, somente aquele insumo que faz parte do processo produtivo, aquilo que é obrigação legal não dá direito a crédito. Isso tem sido uma jurisprudência consolidada. Discordo dessa jurisprudência e discordo da solução de consulta, principalmente no tocante à reciclagem, porque a reforma tributária prevê a sustentabilidade ambiental como um dos seus princípios norteadores. Veremos aí as cenas do próximo capítulo. Certamente a empresa vai impetrar um mandado de segurança para evitar uma cobrança futura, para garantir o seu direito a crédito. Certamente outras empresas que são obrigadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos também vão levar os seus questionamentos à frente. Veremos aí como que o Judiciário vai se manifestar, não pelo prisma da obrigação legal, porque isso que acho que a gente nesse ponto a gente perde, mas no prisma da sustentabilidade ambiental, que é a orientação da reforma tributária. Beleza, galera? Show? Bom, queria agradecer mais uma vez o carinho de vocês, a presença. Queria dizer para vocês meu muito obrigado, um ótimo domingo de Páscoa. Se você gostou desse Tributologia, dá o seu like, curta, compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que direito tributário possa ser uma matéria mais palatável, mais fácil de entender, porque afinal de contas ela faz parte do nosso dia a dia e as políticas econômicas, as políticas fiscais impactam no nosso bolso. Então conhecer tributário é fundamental para a gente poder pensar no futuro do Brasil. Um beijo grande e semana que vem tem mais Tributologia, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera! Até semana que vem.